O Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Verdadeiramente ressuscitou, aleluia, aleluia. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. A paz é cumprimento pascal. Jesus, quando aparece aos seus discípulos na igreja nascente, cada vez que se reúne no primeiro dia da semana, ele comenta com a paz. Shalom. A paz esteja com vocês. A paz que vem do Cristo ressuscitado, presente no meio de nós. A igreja primitiva e também oriental quis, durante o tempo da Páscoa, cumprimentar-se anunciando a Páscoa. O Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Verdadeiramente ressuscitou, aleluia, aleluia. Celebramos nesse final de semana a Páscoa do Senhor. Depois de termos celebrado 40 dias, toda a caminhada de conversão, de mudança quaresmal, celebramos o grande tríduo pascal. Espero que você tenha celebrado bem na sua comunidade, na sua caminhada enquanto cristão e católico, vivenciando tanto aquilo que a liturgia nos proporciona, como também o tempo de oração, tempo de penitência, tempo de recolhimento, além das celebrações devocionais, culturais, que ocorrem na Semana Santa. Agora, final de semana, entramos no grande mistério da Páscoa. O mistério da Páscoa que é central para a nossa vida. O cristão, a gente tem todo o centro da sua vida no Cristo que morreu por nós e está vivo, ressuscitado. A experiência da ressurreição, que nos é contada pelos discípulos, deve ser também experimentada por todos nós no dia a dia da nossa vida. Durante esses dias da Semana Santa, do Tríduo Pascal e também da Vigília Pascal, são muitos textos litúrgicos que nós temos. Só na Vigília Pascal são 9 leituras, 7 do Antigo Testamento, mais a carta do apóstolo e depois o Evangelho, mostrando para nós, meus irmãos e irmãs, a abundância de podermos percorrer durante a vigília toda a história da salvação e anunciando com um fogo novo que brilha no meio das trevas que Jesus Cristo é a luz do mundo. E Ele, sendo a luz do mundo, deve ser luz também em nossas vidas, em nossos corações. Eu creio que essa vigília, mãe de todas as vigílias que nós participamos, do sábado para o domingo, deve marcar a nossa vida para que nós sempre acolhamos essa luz de Cristo em nossa vida, em nossa existência, e assim nós caminhemos cada vez mais buscando a face do Senhor e anunciando essa luz para esse mundo em trevas. E mesmo durante agora o domingo de Páscoa, como a semana da Páscoa também, nós temos leituras que também podem ser opcionais, como o domingo de Páscoa temos 2 evangelhos, um para durante o dia, um para a tarde, enfim, são uma abundância de textos bíblicos, a escolha e a questão de horário também das celebrações, mas sempre esse grande anúncio da palavra de Deus que nos fala da ressurreição de Jesus. E nós somos chamados, meus irmãos, a fazer essa experiência de que aquilo que nós celebramos, embora seja um fato histórico, acontecido, ao mesmo tempo que seja esse mistério da fé e central da nossa fé, deve também a nossa acolhida hoje em nossa existência, em nosso coração, de tal maneira que também a nossa vida afetiva esteja alegre no Senhor, celebrando a Páscoa do Senhor. Pois temos vivido toda a Semana Santa, o Tríduo Pascal, cabe a nós justamente cantarmos e bendizermos o Senhor na alegria do Senhor. A sequência pascal, sequência da Páscoa, após a segunda leitura desse domingo de Páscoa, realmente é tradicional e lindíssima, não é? Que vem toda a história um pouco dos cristãos que cantam alegria. Cantai, cristãos, afinal, salve a vítima pascal, Cordeiro inocente, o Cristo, abre-nos do Pai o aprisco. Por toda ovelha imolado, do mundo lava o pecado,
duelam forte e mais forte, é a vida que enfrenta a morte. O rei da vida cativa é morto, mas reina vivo. Responde, pois, a Maria, no teu caminho que havia. Vi Cristo ressuscitado, o túmulo abandonado, os anjos da cor do sol, dobrado ao chão o lençol. O Cristo que leva aos céus, caminha à frente dos seus, ressuscitou de verdade, ó Rei, ó Cristo, piedade. Essa sequência de Páscoa, ela cantada, nos envolve a todos. É a tradição da igreja que canta a alegria da ressurreição. Mas a palavra do Senhor também, meus irmãos, deixa com muita clareza. Vamos deixar a palavra de Deus falar ao nosso coração nesse final de semana. A palavra de Deus que nos fala dessa alegria, daquilo que realmente os apóstolos transmitiram, né, com todo o coração. Os Atos dos Apóstolos, leitura primeira do domingo de Páscoa, é Pedro que fala. Pedro toma a palavra e disse: vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galiléia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus, com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte fazendo bem e curando a todos que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram, pregando numa cruz. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido, a nós, que comemos e bebemos com Jesus, depois que ressuscitou dos mortos. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. Todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Na palavra de Pedro, leitura primeira deste domingo de Páscoa, meus irmãos e irmãs, está todo o resumo daquilo que nós cremos. Deus envia o seu Filho, que ensina para todos nós e é o caminho que nos conduz ao Pai. Foi morto na cruz e foi sepultado, mas Deus o ressuscitou. E os discípulos de Jesus, os apóstolos, são testemunhas e foram enviados por Jesus para anunciar essa vida ao mundo. É esse testemunho da igreja apostólica, porque nós somos igreja apostólica, que vem dos apóstolos, que testemunharam em quem eles acreditavam e acreditaram em Jesus Cristo. E não foi uma coisa simplesmente assim externa, porque deram a vida por causa disso, morreram, né, martirizados, porque creram em Jesus Cristo, deram seu sangue, né? Portanto, não é simplesmente uma conveniência, é realmente um grande fato que marcou as suas vidas a tal ponto que mesmo quando perseguidos, continuaram firmes na fé. O que vem lembrar para nós, meus irmãos e irmãs, que também hoje nós de tal maneira somos chamados a ter esse encontro com o Senhor ressuscitado, presente no meio de nós, de tal maneira que mesmo com as perseguições que existem hoje, nós continuemos alegres e anunciando que a vida está em Jesus Cristo. Que nós, nesse mundo plural, onde respeitamos a tudo e a todos, no entanto, não podemos deixar de falar, de anunciar em quem nós cremos e que nós anunciamos que Deus está presente no meio de nós e enviou o seu Filho, que deu ele por todos nós, morrendo, salvando os nossos pecados, hoje está vivo também no meio de nós e nós somos testemunhas de tudo isso. Como os discípulos de Jesus falam que eles viram, ouviram e são testemunhas, nós somos chamados a fazer o mesmo hoje também. É justamente essa atualização do mistério da Páscoa, que além de acontecer em cada missa, em cada Eucaristia, em cada sacramento, deve também acontecer na vida de cada um de nós, meus irmãos e irmãs, essa experiência da vida, morte e ressurreição de Jesus, né? A consequência disso
é uma das opções da segunda leitura, são duas leituras possíveis, né? Mas a carta de Paulo aos Colossenses, que é uma possível segunda leitura, fala das consequências daqueles que se encontraram com o Cristo ressuscitado. Daqueles que vivem em Cristo, passam a ter uma nova vida. Irmãos, de São Paulo aos Colossenses e a nós, se ressuscitastes com Cristo, supõe essa nova vida, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres, pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer com o seu triunfo, então vós aparecereis também com Ele, revestidos de glória. É muito interessante essa carta de Paulo aos Colossenses, esse trecho, né, do capítulo 3, versículos 1 a 4, que nós lemos nesse domingo de Páscoa. Ou seja, se nós temos uma vida nova em Cristo, se nós ressuscitamos com Ele, somos chamados a buscar as coisas do alto, as coisas de Deus, aquilo que são as coisas boas da nossa vida, que eleva os sentimentos. E é um pouco isso, meus irmãos e irmãs, que o mundo necessita também, além de outras coisas, né? Somos salvos em Cristo, elevar o coração da humanidade para as coisas belas, boas, do alto, que fazem bem e que levam o ser humano naquilo que ele tem de mais bonito e belo também. É verdade que o maligno tem levado muitas vezes a nossa sociedade, meios de comunicação, conversas, situações, meios digitais, a buscar as baixas paixões, a cada vez mais se chafurdar naquilo que é toda a lama de cada dia e cada vez mais decrescer e não crescer na beleza de uma nova vida. Mas cabe a nós, cristãos, anunciarmos e buscarmos as coisas do alto. É dizer que para lá que nós somos chamados a viver e a ser, a buscar em Deus, a caminhar com Deus nesse mundo, até o dia de contemplá-lo na eternidade. Ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, aqui a carta de Paulo vai lembrar, quando Cristo, vossa vida, aparecer, também vós aparece também com Ele, porque a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Cristo é realmente o pontífice, a ponte. Ele é o rosto humano de Deus e o rosto divino do homem. Portanto, nós estamos em Cristo, escondidos na Trindade. E com Cristo na Trindade, somos chamados a viver em Deus, naquilo que é a bem-aventurança eterna. Aqui é realmente essa visão beatífica que nós somos chamados a viver. E depois temos os evangelhos possíveis desse domingo de Páscoa. O de João, capítulo 20, 1 a 9, e temos o de Lucas, 24, de 13 a 35. Esse evangelho de Lucas é mais para a leitura da tarde, quando fala dos discípulos de Emaús, que situando um pouco mais na história, que deve ser algo que aconteceu no domingo à tarde, por isso mesmo nós lemos também, no à tarde, os discípulos de Emaús que estavam desanimados, voltando para casa, achando que tudo acabado, Deus se coloca no meio deles e abre os olhos e esquenta seu coração, de tal maneira que eles voltam para a comunidade e são testemunhas. O Senhor realmente ressuscitou e apareceu a Simão, né? E os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Não esquentava o nosso coração quando ele nos falava das Escrituras, né? E a outra leitura do Evangelho de João é justamente a experiência de Maria Madalena, que foi ao túmulo e não encontrou, não é? Ele vai contar aos discípulos e ali que entram, vira o túmulo vazio, não é? E fala a leitura, entrou também outro discípulo, João fala de si mesmo, né? Ele viu e acreditou. De fato, ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual havia de ressuscitar dos mortos. O túmulo vazio, não estava mais aquele que tinha lhe sepultado, mas estava vivo, presente no meio da sua comunidade. Espero, meus irmãos e irmãs, que cada um de nós também, nessa Páscoa que nós celebramos,
do tempo da oitava da Páscoa, que começa agora, 8 dias de Páscoa, até justamente os 50 dias que chega até Pentecostes, nós vibremos, celebremos e sempre vivamos esse mistério da Páscoa que é central em nossa vida. Uma boa e santa e feliz Páscoa para todos vocês, que realmente seja Cristo Jesus ressuscitado presente no coração de cada um de vocês. O Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Verdadeiramente ressuscitou, aleluia, aleluia. Que Deus abençoe e proteja a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.